tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Olá, você está ouvindo o Peoplecast, o podcast da Plusoft. Eu sou a Débora Oliveira e hoje minha convidada é a Ariane Nonato, gerente de suporte da Plusoft. Quantas vezes você recorreu ao suporte de uma empresa e teve uma experiência positiva? Dá para contar nos dedos, não é mesmo? A grande verdade é que na era da experiência, interações positivas ou até mesmo as negativas são espalhadas de maneira muito mais rápida do que antes e necessitam ser observadas com cautela. Seu cliente, afinal de contas, espera sempre o melhor, com muita empatia e respeito. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Então fique aqui com a gente e vamos lá! Ariane, super obrigada pela sua participação no Peoplecast. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse momento junto com vocês. A gente vai falar hoje de um tema super importante, super relevante. A gente sabe que o suporte se tornou muito estratégico nos últimos anos para as empresas e também entendemos que muitas companhias avaliam esse canal usando apenas os fatores quantitativos. Qual que é a importância também de fazer uma análise qualitativa de sentimento nesse canal? Porque vem ali muitas notas, né, etc. Mas assim, como é que faz essa análise quantitativa, qualitativa e de sentimento ao mesmo tempo, e a importância disso? Certo. Eu vejo o suporte, né, hoje dentro da organização como o maior ponto de apoio do cliente, né? Então, o cliente ele sempre vai buscar o suporte para uma resolução de problemas. E por essa razão, nós temos que focar muito mais em resolver o problema dele, né, do que ficar fechando o chamado por questões de indicador ou de resultados em si, né? A gente precisa sempre visar a resolução do problema do cliente, né? Porque ele busca por respostas e de um atendimento humanizado, flexível, né? Que seja mesmo um refúgio para ele diante do problema. Hoje, as pesquisas de satisfação se tornaram aí primordiais para nós, justamente para mensurar esse sentimento do cliente, né? Então, nós passamos a ouvir o que o cliente tem a dizer, para melhorar o nosso atendimento com base nas experiências que eles mesmos nos trazem no dia a dia. Vários feedbacks acabam chegando aí no suporte. De que forma que as empresas podem olhar esse canal de fato aí como estratégico? Eu vejo que eles podem ver o suporte como um canal estratégico a partir do momento em que realmente os problemas são resolvidos, né? Muitos clientes têm problemas de acionar suportes e falar assim, eu tô acionando, mas o meu problema ele não é resolvido, ou demora muito tempo, ou não era a resposta que eu esperava. Então, o que a gente tem feito mesmo é focar na resolução do cliente, até para diminuir aberturas de tickets, reincidências de chamados, né? E aí o cliente fica muito mais feliz e com o problema resolvido no ato do chamado em si. Eu costumo dizer que a hora da verdade das empresas está aí no momento do atendimento, no suporte. O suporte, ele pode colocar tudo a perder na imagem da empresa? Com certeza. O suporte ele é um canal muito importante no pós-venda, né? Então a gente já viu, eu mesmo já vi muitos clientes deixarem empresas por falta de um suporte de qualidade. E aqui na Plusoft hoje, o nosso suporte, ele acaba sendo porta-voz de diversas áreas, né? Nós não trabalhamos sozinhos, então o chamado ele pode passar por diversas áreas, por produto, por infra, mas o cliente precisa que o problema dele seja resolvido. E quem que vai resolver o problema para o cliente? Para ele vai sempre ser o suporte, né? Então, uma resposta ou uma ação indevida pode gerar um transtorno indesejado para o nosso cliente, né? E por isso a gente precisa focar muito na empatia. Sempre ouvir, colocar o foco no cliente, agir com transparência diante da resolução, né? E aí a gente tem trabalhado muito essa mudança de postura aqui dentro do suporte e tem sido bastante positiva o retorno dos nossos clientes em relação a isso também. Né, além, claro, das outras áreas que você mencionou, também passa por Customer Success, mas não no sentido de resolver ali o suporte, o problema, né? Mas no sentido de entender um pouco mais o engajamento. A gente também trabalha bastante dessa forma, né, Ari?
Sim, com certeza. A gente trabalha muito em parceria, né, com o time de CS, tanto de demandas que elas trazem para a gente, como da gente para elas, né? Percebendo ali as necessidades do cliente no dia a dia, vai acontecendo essa troca, sempre visando ali a satisfação dele, o que que a gente pode fazer para melhorar no dia a dia. Maravilha. E você, bom, você está à frente aí do suporte, tem bastante experiência nessa frente, nesse canal. Qual a sua percepção aí? Qual a percepção que você e o time querem passar para os nossos clientes? Que a gente sabe que a evolução do suporte acontece diariamente. Vocês precisam estar muito antenados a isso, né? Qual a imagem que você quer do suporte da Plusoft? Hoje eu espero de verdade que os nossos clientes se sintam acolhidos, né? Eles tenham a Plusoft ali como um canal de atendimento diferenciado, que foca na resolução do problema deles, que se importa com o tamanho da situação, que esteja aqui realmente para resolver o problema, né? Que não seja só mais uma área que eles estão acionando por acionar, né? Então, nosso objetivo é apoiar o cliente, acima de tudo, com muita transparência, visando mesmo o Human Experience, né? Porque faz toda a diferença a gente se colocar no lugar do cliente e viver as experiências deles aqui dentro, né? Então, a gente quer que, de fato, os nossos clientes vejam o nosso suporte como um diferencial dentro das soluções que nós fornecemos, né? Com excelência em prestação de serviço, sempre passando segurança, clareza, objetividade e muita transparência em todo o ciclo de atendimento do cliente. Esse é um tema super interessante, né, Ari? Porque a gente está trabalhando esse tema da humanização já tem um tempo, né? E no ano passado a gente formalizou com a nossa nova marca. Então, eu acredito muito nessa questão da humanização, do fato de você acolher, de você estar próximo, entender verdadeiramente ali a demanda do suporte. Isso é bem bacana. Sim, a gente tem trabalhado muito isso aqui internamente, né? Porque é completamente uma mudança de postura de todo o time, né? E aí isso veio da frente da empresa, com os colaboradores, e isso acaba resultando em a gente levar dos colaboradores para os nossos clientes, né? Esse mesmo sentimento e acolhimento. Quando a gente fala de suporte, eu lembro de várias empresas que têm um suporte muito bom, né? Por exemplo, a Apple é uma grande referência para mim. Uhum. Para você, qual que é a grande referência no suporte ao cliente e por quê? Não, esse ponto é bem interessante, né? Porque desde que eu comecei a entrar na área de atendimento, eu passei a prestar muito mais atenção em como eu sou atendida pelos prestadores de serviço, né? Que atuam comigo no dia a dia. E isso é muito incrível, porque você vai vendo coisas que você gostaria de implementar e diversas coisas que, em hipótese alguma, você vai querer fazer. Especialmente essa parte ruim a gente acaba vendo, né? De se realmente eu não quero ser tratado desta forma, eu não vou tratar o meu cliente assim também. E recentemente eu passei por algumas experiências com o iFood, com a Netflix de atendimentos diferenciados, né? Eles possuem um modelo muito parecido, inclusive. E eles têm um atendimento totalmente informal com a gente na linha, ou até mesmo por e-mail, dependendo do canal que você vai utilizar, o que deixa, né, a pessoa bem à vontade na forma de se comunicar. Se preocupam, escutam, né? Eles perguntam mais de uma vez se está claro o posicionamento, nos comunica até a resolução, né? Passando diversos status, com uma empatia, com transparência. E esses focos me chamam muito a atenção no atendimento ao cliente. E aí nós temos grandes marcas mesmo, né? Como o Apple, a própria Disney, né? Um case de sucesso em questão de relacionamento com o cliente. Então são fatores que me chamam muito a atenção e eu tenho enfatizado muito isso com o time de suporte, né? E aí eu retorno à frase, né? Nós devemos atender os nossos clientes exatamente da forma que nós desejamos ser atendidos. E aí essa troca tem sido muito constante porque eles também vêm trazendo experiências que eles passam com alguns fornecedores. E aí a gente vai aplicando isso de forma positiva no dia a dia. Ficar conectado ao mercado é fundamental para entender um pouco para onde que vai esse setor, né? Exatamente. O que que você Até porque o foco é sempre no atendimento, né? O que que a gente precisa ali melhorar para implementar um atendimento de qualidade, né? Independente do serviço que está sendo prestado. que você considera, e vendo todos esses exemplos de mercado, um fator crítico de sucesso de um suporte?
Não, aí aqui eu volto a falar, né, de Human Experience, né? Prestar o atendimento com foco nas experiências das pessoas. Com certeza, ele é um grande diferencial para o sucesso do suporte, né? E muitas empresas ainda não focam nisso, né? E aí, nos últimos meses, ouvindo a opinião dos nossos clientes através das pesquisas de satisfação, nós começamos a trabalhar melhorias no suporte. O retorno tem sido bastante positivo, né? Quando o cliente ele procura o suporte, ele espera por duas coisas: empatia e a resolução do problema dele, né? E um suporte próximo do cliente, ele vai conseguir implementar ações com foco na dor dele. E isso com certeza vai ser um sucesso, né? Sem uma boa escuta, um acolhimento, nós podemos até resolver demandas, mas o caminho para a resolução vai ser muito maior, desgastante, muitas vezes pode gerar escalonamento, né, do cliente para uma gestão, para uma diretoria, e isso vai causando uma insatisfação e uma resistência dele mesmo de atender e utilizar o canal, gerando reincidências de chamados e aquela famosa insatisfação do cliente no final do atendimento. Sim, e além da insatisfação, né, tem todo o desgaste de não conseguir resolver ali prontamente o problema, né, então tem Exatamente. muito cuidado. Exatamente. E aí nós acabamos perdendo a credibilidade do nosso atendimento, né? Porque o cliente ele já não vai mais acreditar naquele canal e na objetividade dele para a resolução do problema no final, né? Sim, sim, com certeza. Vamos falar um pouco aí de futuro, né, como que você enxerga o futuro do suporte daqui para frente? A gente falou bastante aqui de humanização, mas tem algumas tendências que falam do crescimento da automação no suporte. Como dosar esses 2 universos e até como que você enxerga o futuro do suporte? Sim. Nós temos um longo caminho, né, a percorrer. Eu vejo que nós evoluímos muito nos últimos meses, mas ainda existem muitos caminhos para se seguir aí para um suporte de referência. Mas eu vejo o suporte crescendo e desejo isso, né, para que ele seja um case de sucesso com foco na satisfação do cliente, né? Hoje nós já temos muitos processos e automatizações dentro do nosso padrão de trabalho, né? Mas a gente não pode esquecer nunca da fonte de tudo, que é o nosso cliente. E assim, eu sei que aqui no podcast eu falei diversas vezes sobre isso, sobre a importância do cliente, da gente ouvir ele, mas sem o cliente não existe suporte. O processo, ele deve existir, mas ele não deve ser maior e mais importante do que os nossos clientes. E nesse período de pandemia, a gente sentiu muito isso, né? O uso da tecnologia, ela passou a ser importante para nos conectar com as pessoas sem sair de casa. Então, nessa reestruturação do suporte, a gente vem focando muito em investindo nessas tecnologias para facilitar a nossa comunicação. Então, através de videoconferências, ligações, agora com retorno, né, do presencial, até algumas visitas presenciais junto com o cliente, porque é só ouvindo e participando ativamente do dia a dia e da realidade do usuário da ferramenta que nós vamos conseguir prestar um suporte de qualidade e humanizado. Então, assim, mesmo com todo o processo, nós temos aí a certificação do HDI, nós implantamos diversos processos internos, a gente precisa sempre se colocar no lugar do cliente, né? Porque, resumindo tudo, o suporte de qualidade e com ênfase na satisfação do cliente, ele precisa trabalhar com foco na resolução dos problemas e não em fechamento de chamados, na qualidade e não na quantidade, além de ouvir mais e se colocar no lugar do cliente sempre. Relevante que é a empatia. A empatia é fundamental nos dias de hoje, né. Sim, eu acho que essa é a palavra do momento, né? Não somente no atendimento ao cliente, mas em todo o processo que a gente tem como ser humano, né? O você se colocar no lugar do outro é muito importante, porque você só vai saber exatamente o sentimento dele e o que fazer por ele se colocando ali na mesma situação que ele está. Com certeza, e eu vejo que a gente tem feito muito isso, né, a evolução do suporte da Plusoft é notória, e dá um gosto muito grande de ver, então é um mérito seu aí do time, um super parabéns para vocês. Não, com certeza. Esse mérito eu não carrego sozinha, né? O time comprou as mudanças que nós ofertamos, então todo mundo
tem trabalhado com muito foco no cliente. Todo mundo fica ali na expectativa de ver as pesquisas de satisfação, mesmo quando vem uma nota não muito positiva, qual vai ser a ação que a gente vai implantar para melhorar essa percepção do cliente. Então, o time está bastante engajado também para a gente mudar essa realidade e ser realmente um case de sucesso. Maravilha, Ari. O papo com você foi super leve, descontraído, certeiro, assertivo. Conseguiu aí trazer mensagens super interessantes sobre o cenário atual do suporte, o que a gente pode esperar daqui para frente, mas efetivamente, principalmente na minha visão, a questão da humanização, que é super relevante. Sim, com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, que tem sido muito importante para nós essa mudança de postura e poder mostrar, né, e ver que os clientes realmente estão sentindo isso. E espero que a gente possa falar muitas vezes de suporte e de como é importante se colocar aí no lugar do cliente para ter uma pesquisa de satisfação satisfatória e os clientes felizes no final, né? Esse acho que é o maior foco. É isso aí, Ari. Então, super obrigada. Muito obrigada, Dé. Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.